Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma van atropela 15 ciclistas na BR-040, na altura de Paraopeba, região central de Minas. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas. Fernando Sastre Filho, que provocou o acidente onde morreu um motorista de aplicativo em São Paulo, vira réu por homicídio, mas a justiça negou a prisão dele. Temporais causam mortes e estragos em 65 cidades do Rio Grande do Sul. E ainda, parte do Brasil enfrenta mais uma onda de calor. Terça-feira, 30 de abril, agora no Brasil TV. Pelo menos 15 ciclistas foram atropelados por uma van na BR-040, na altura de Paraopeba, na região central de Minas Gerais. 7 ficaram feridos. 2 deles foram socorridos em estado grave. A Flávia Ayer esteve no Hospital João 23, para onde eles foram levados de helicóptero, e atualiza as informações. Esse acidente que aconteceu na manhã de hoje na BR-040, à altura do município de Paraopeba, na região central do estado. 2 vítimas foram trazidas em estado grave de helicóptero aqui para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, em Belo Horizonte. Esses ciclistas estão sendo atendidos, Tauan Maciel, de 26 anos, e também Júlio César Ferreira, de 35 anos. De acordo com as informações que a gente teve com familiares, com parentes aqui no hospital, esse grupo de 15 ciclistas já tinha o hábito de pedalar todas as manhãs, saíam bem cedo e a BR-040 era um percurso frequente deles. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, eles estavam pela manhã pedalando, então quando foram atingidos por uma van no acostamento. O motorista dessa van disse à polícia que ele foi fechado por um caminhão e que por isso acabou indo para o acostamento, atingindo pelo menos 7 dos 15 ciclistas que pedalavam nesse grupo, de todos eles da cidade de Paraopeba. De acordo com a polícia, o motorista ele foi conduzido para ser ouvido pela Polícia Civil, fez o teste do bafômetro que não acusou a presença de álcool no organismo. A gente entrou em contato com a Bart Express, transportadora responsável por essa van, e ainda não tivemos nenhum retorno. As demais vítimas, elas foram levadas também atendidas pelo SAMU e pela Via 040, concessionária que administra a rodovia, para serem atendidas, por unidades de saúde nos municípios próximos. Flávia Ayer para o Brasil TV. Em outro acidente, em Minas Gerais, hoje pela manhã, uma pessoa ficou ferida. Testemunhas contaram que o motorista de um carro dormiu e acabou atingindo um caminhão e uma ambulância na Via Expressa de Contagem. Este vídeo foi feito logo depois da batida. Acidente grave agora às 5 horas da manhã, entre uma ambulância do Transporte Sanitário de Contagem, um carro pequeno e um caminhão. As imagens foram gravadas pelo seu José Paulo, o motorista da ambulância, que estava com 2 técnicas de enfermagem indo buscar um paciente. Ele conta que em quase 20 anos de profissão, nunca passou por um susto tão grande. Ele bateu, tirou o eixo do caminhão, rodou e veio voando em minha direção, caindo no meu capô. Ainda bem que ele não caiu no vidro, caiu no capô. Quando eu caí no capô, já estava parado. O carro que provocou o acidente ficou destruído. Olha só o lado do motorista. Segundo testemunhas, o homem saiu do carro sozinho e estava com ferimentos leves. Ele aparentemente estava bem, estava conversando. Ele nos falou, gente, parece que eu dormi. Bateu no caminhão. O Rudieri é o motorista do caminhão que também foi atingido. Ele estava indo fazer uma entrega em Itabira. Não dá nem para descrever não, que é muito rápido. A reação é pouca no momento. Eu só dando material, graças a Deus. Minha vida em primeiro lugar, né? De acordo com as pessoas que viram o acidente, o motorista do carro estava no sentido Betim quando perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu na ambulância e no caminhão. E segundo a Polícia Militar, a documentação do carro está vencida. O veículo vai ser removido, que é Oliveira de 2022. Além disso, os pneus do carro estavam carecas. Equipes da Polícia Civil estiveram no local. A polícia vai investigar as causas do acidente. Quem mora na região diz que os acidentes são frequentes. Teve vários, teve com vítima fatal, muitos acidentes mesmo. Muita imprudência também, né? Muitos motoristas em alta velocidade aí. Essa curva que ajuda muito, né?
Bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil no município de Rosário, no Maranhão, na madrugada de hoje. Eles fugiram após o crime e são procurados pela polícia. A tentativa de roubo aconteceu por volta de 1h30 da madrugada a uma agência do Banco do Brasil na cidade de Rosário, que fica a cerca de 60 quilômetros de São Luís. Segundo a polícia, os suspeitos usaram explosivos para arrombar os caixas eletrônicos que ficaram completamente destruídos. O impacto da explosão atingiu também a vidraça da agência, que ficou totalmente quebrada. A polícia ainda não sabe quantos estão envolvidos nesta tentativa de roubo, mas afirma que o dinheiro da agência bancária não foi levado. O carro utilizado nessa tentativa de roubo foi abandonado em Axixá, um município vizinho a Rosário. Dentro dele foram encontradas 2 balaclavas, tipo de máscara utilizada pelos criminosos para dificultar a identificação. A polícia segue investigando o caso para localizar e prender os suspeitos. O Sindicato dos Bancários do Maranhão cobra mais investimento em segurança nas agências de todo o estado. O Banco do Brasil disse que está colaborando com a investigação da polícia e que tenta regularizar o atendimento na agência, que por hora está suspenso. Por isso, os clientes devem buscar atendimento em agências bancárias de municípios vizinhos ou através do aplicativo da instituição financeira. De São Luís, Tássila Castro para o Brasil TV. Ainda no Maranhão, uma operação do GAECO investiga fraudes em licitação para a contratação de uma empresa em São Luís Gonzaga, no interior do estado. Um secretário do município e um pregoeiro foram afastados dos cargos. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 4 cidades. A operação foi realizada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, do Ministério Público, com apoio da Polícia Rodoviária Federal. O foco da operação é a Prefeitura de São Luís Gonzaga, principalmente a Secretaria de Administração. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Gonçalves Dias, São Luís, Bacabal e também em São Luís Gonzaga, na Prefeitura. Os alvos são o secretário de administração do município e também o pregoeiro, que é a pessoa responsável pelas licitações em São Luís Gonzaga. Segundo o Ministério Público, a empresa foi contratada para fornecer mão de obra ao município, mas o serviço não estava sendo prestado. O secretário e o pregoeiro foram afastados do cargo e a Justiça determinou também o sequestro de cerca de 5 milhões de reais, valor equivalente aos danos aos cofres públicos do município de São Luís Gonzaga. Foram apreendidos computadores, dinheiro e também carros. A Polícia Rodoviária Federal ainda apreendeu 4 armas, 3 pistolas e uma espingarda. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. 2 pessoas foram presas em flagrante nessa operação por porte ilegal de arma. Em São Paulo, a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público e tornou réu Fernando Sastre de Andrade Filho. Foi ele que provocou a morte de um motorista de aplicativo. O Lucas Josina vem acompanhando esse caso desde o começo e fala sobre a decisão e o pedido de prisão preventiva de Fernando. A Justiça negou o pedido de prisão preventiva contra Fernando Sastre de Andrade Filho. Esse foi o 3º pedido feito pelo delegado e negado pela Justiça Paulista. Segundo a decisão do juiz Roberto Zanichelli Sintra, não há indícios de obstrução de justiça, ou seja, Fernando não atrapalhou as investigações. Há exatamente um mês, Fernando Sastre Filho provocou um acidente que terminou na morte de Ornaldo da Silva Viana, um motorista de aplicativo de 52 anos. O juiz acolheu a denúncia oferecida um dia depois do Ministério Público, oferecida pelo Ministério Público. A promotora Monique Raton, que assina esse documento, afirmou que Fernando ingeriu bebida alcoólica em 2 estabelecimentos antes do acidente e também que dirigia a 156 km por hora numa via em que a velocidade máxima permitida era de 50 km por hora. Fernando vai responder agora por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e também lesão corporal gravíssima. O amigo dele, passageiro daquele carro de luxo, Marcos Vinícius Rocha, sofreu ferimentos graves, passou por uma cirurgia para retirada de um órgão e ficou 10 dias na UTI. Ele já está em casa. No depoimento à polícia, Fernando negou que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. A defesa dele disse que não vai comentar essa decisão da Justiça.
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu 8 pessoas suspeitas de envolvimento nas mortes de uma advogada e do cliente dela no fim de janeiro. As investigações apontam que a execução das vítimas faz parte de um plano de vingança. Segura, Aldeia, segura! Os policiais civis estiveram em 3 cidades do agreste do Rio Grande do Norte. 8 suspeitos foram presos. Todos foram levados para Natal. Os alvos da operação de hoje são investigados por planejar e executar os assassinatos de uma advogada e do cliente dela no dia 30 de janeiro, na cidade de Santo Antônio, a 70 quilômetros de Natal. Esse vídeo cedido pela Polícia Civil mostra a advogada Brenda dos Santos de Oliveira, de roupa preta, e o cliente dela, Janielson Nunes de Lima, de camiseta verde, saindo da delegacia de Santo Antônio. Eles estão acompanhados da mãe e da irmã de Janielson e de uma amiga deles. Os 5 entram no carro branco e saem. Logo em seguida, começam a ser seguidos por 4 homens em 2 motos. 5 minutos depois, o veículo para e é cercado pelos criminosos. Os homens que estão na garupa das motos descem, se aproximam do carro e começam a atirar. A advogada Brenda, que dirigiu o veículo, arranca e bate em um micro-ônibus que estava estacionado do outro lado da rua. Um dos homens corre em direção ao carro e depois os 4 fogem nas motos. Brenda e Janielson morreram. Ele era suspeito de um homicídio em uma vaquejada em Santo Antônio, 2 dias antes de ser morto. A morte se deu devido a uma vingança. O Janielson era suspeito de homicídio há 2 dias atrás, do dia 30, do dia 28, de um vaqueiro. Então, seus familiares articularam, junto com outros vaqueiros, né, e membros de uma organização criminosa que age na região de São José do Mipibu, para vingar a morte dele. A investigação, que começou com a Polícia Civil da região de Santo Antônio, passou para a Divisão de Homicídios quando ficou comprovada a participação de um grupo de extermínio, formado principalmente por vaqueiros da cidade de São José de Mipibu, distante cerca de 60 quilômetros de Santo Antônio, onde o crime aconteceu. Os membros desse grupo eram abastecidos, de acordo com a investigação, com armas cedidas por um policial militar. Na operação de hoje, os agentes apreenderam um arsenal na casa do PM. Vários rifles, pistolas, miras, radiocomunicadores, máscaras, roupas camufladas e uma grande quantidade de munições. A principal função era municiar o grupo, né, fornecer o armamento, arma longa, arma curta, né? Então ele tinha essa função. Outras 2 pessoas suspeitas de planejar o crime estão foragidas. A polícia ainda tenta identificar um dos 4 homens que participaram da execução de Brenda e de Janielson. As chuvas no Rio Grande do Sul já provocaram 2 mortes e tiraram mais de 220 pessoas de suas casas. 65 municípios foram prejudicados. Houve deslizamentos de terra e 36 trechos de rodovias federais e também estaduais estão com algum tipo de bloqueio. O Pietro Oliveira tem mais informações direto de São Sebastião do Caí. A chuva no Rio Grande do Sul já provoca mortes, deslizamentos e bloqueios de estrada. Mais de 65 municípios gaúchos já registraram danos por conta das chuvas. De acordo com o último levantamento da Defesa Civil do Estado, mais de 220 pessoas estão fora de suas casas. Na Serra Gaúcha, uma ponte foi levada pela força das águas, enquanto a prefeita de Santa Teresa gravava um vídeo alertando sobre as cheias. Na região metropolitana de Porto Alegre, uma cratera dividiu ao meio a BR-290 na altura do município de Charqueadas. Aqui em São Sebastião do Caí, mais de 100 pessoas vieram para este ginásio da prefeitura porque as casas foram invadidas pelas águas. O rio Caí ultrapassou a cota de inundação, que é de 10 metros e 50 centímetros. No Vale do Ribeira, em São Paulo, equipes de saúde de Jacupiranga percorrem escolas públicas para vacinar crianças e adolescentes. O objetivo é imunizar quem ainda não tomou a vacina da gripe e atualizar a carteirinha de vacinação. Na escola, a equipe de saúde prepara as doses a serem aplicadas e aproveita para conferir a carteirinha também. Mais uma! Uma cena comum é a criança ter uma resistência na hora de tomar a dose, mas minutos depois o alívio toma conta dela e dos pais também. É um momento importante, dá um pouco de dosinha, né? Mas é mais pro bem dela, né? É algo que não é sempre que acontece e a gente tem que aproveitar o momento. Ela já tem uma saúde boa, né? E com as imunizações garante mais ainda, né? Para não ter nenhum outro tipo de problema.
1.700 alunos da rede municipal de Jacupiranga estão incluídos nessa etapa do programa do governo federal para imunizar quem ainda não recebeu a vacina da gripe e doses de outras vacinas em atraso. Por aqui, o índice de cobertura vacinal da gripe ainda está baixo. Influenza, 24% de crianças. Então, a gente ainda está com uma cobertura baixa. Precisamos aumentar até para o inverno, né? Proteger as crianças, que vacinação salvam vidas. A presença dos pais na vacinação é obrigatória. Em Jacupiranga, 15 escolas devem receber as equipes de saúde. Eu acho muito importante, sempre que que tem que dar, eu dou, sempre que tem a campanha, eu vou atrás também. Para ela tomar, né? Ela e os pais também, né? Acho importante todo mundo. Principalmente a estação agora, né, do inverno, é uma estação que a gente observa que começam a aparecer bastante doenças, as infecções respiratórias, e a imunização, as vacinas é a melhor forma, a forma mais segura e eficaz de proteger contra as doenças que as crianças estão mais vulneráveis, né? O IBGE divulgou os números do desemprego no Brasil. A taxa ficou em 7,9% no primeiro trimestre deste ano. Houve uma alta em relação ao último trimestre do ano passado, mas é o menor índice para o período em 10 anos. Na comparação com os outros anos, dá para ver como esse percentual vem caindo. Em 2021, a taxa era de quase 15%. Depois, em 2022, caiu para 11%. E no ano passado, 2023, foi para 8,8%. Uma manifestação de trabalhadores rurais bloqueou 2 BRs hoje de manhã no Maranhão. Ao todo, foram 3 trechos de interdição. O protesto foi contra a violência no campo e contra uma lei sancionada ano passado no estado, que é conhecida como Lei da Grilagem. O Marcos Barbosa tem as informações. O trânsito foi bloqueado em 2 pontos da BR-222, no quilômetro 124, no quilômetro 279 e também na BR-135, na altura da cidade de Anajatuba, durante toda a manhã. As interdições aconteceram de forma articulada e foram organizadas por movimentos de trabalhadores rurais. Os protestos, segundo os manifestantes, era contra a lei de grilagem sancionada pelo governo do estado no fim do ano passado. A lei proíbe a regularização fundiária de terras onde já vivem comunidades tradicionais quilombolas. Por outro lado, amplia de 200 para 2.500 hectares a possibilidade de aquisição de terras públicas para o agronegócio. Os manifestantes também pediram medidas contra a violência no campo. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, o Maranhão foi o 3º estado no país que mais registrou conflitos agrários no ano passado. Marcos Barbosa, de Codó, para o Brasil TV. E a seguir, a chegada da cantora Madonna ao Rio já trouxe uma cara nova para o bairro de Copacabana. Brasil TV de volta falando da proibição da venda de álcool líquido 70% nos mercados e farmácias de todo o Brasil a partir de hoje. A venda tinha sido suspensa em 2002 para reduzir o risco de acidentes domésticos com o produto, que é altamente inflamável. Mas a Anvisa liberou a venda durante a pandemia para ajudar na higienização. As outras formas de álcool, tanto 70% em gel quanto líquido 46%, continuam liberadas. O mês que termina hoje já é o 2º abril mais quente da história na cidade de São Paulo, desde que o Instituto Nacional de Meteorologia começou as medições. A previsão de máxima para hoje na capital paulista era de 33 graus. Se isso se confirmar, vamos ter um novo recorde por lá. A onda de calor também atinge outros estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Em boa parte do centro-sul do país, olhar para o céu nos últimos dias é ver um sol de rachar e quase nenhuma nuvem. O calorão chegou com força na segunda-feira da semana passada, acompanhado de ar seco e quente. Estamos enfrentando uma onda de calor.
deve durar pelo menos até a próxima semana. Então essa onda de calor tem uma validade por enquanto até o dia 10 de maio, mas pode se estender mais um pouquinho em algumas localidades. Onda de calor é quando as temperaturas máximas registradas por 5 dias seguidos estão 5 graus ou mais acima da média do período. É o que está acontecendo na maior parte do Paraná e do Rio de Janeiro, nos estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, no sul de Minas, Goiás e Mato Grosso. Essa é a 4ª onda de calor do ano, mas a primeira que pega uma área maior do país. Primeiro, a gente tem ainda um pouco do efeito do El Niño, que está nos últimos dias, mas ele ainda contribui para esse aumento de temperatura. E também estamos com um bloqueio atmosférico, que é uma área no centro do Brasil que inibe a formação de nuvens de chuva, então permite que o sol ganhe mais força durante o dia e também acaba impedindo o avanço de frente fria. Na cidade de São Paulo, por exemplo, a média da temperatura máxima para o mês de abril é de 26,6 graus. Ontem, os termômetros bateram quase 33 graus. A previsão para hoje é de que a máxima também chegue perto disso ou até mesmo passe os 33 graus. Como que você se vira num dia assim? Bebendo muita água. É difícil, né? Mas protetor solar. Mesmo trabalhando no ar-condicionado, que é o ônibus que eu trabalho, de vez em quando passa o sufoco, que é muito cheio, e lota e começa a suar mesmo. E você já deve estar começando a ficar familiarizado com o termo ondas de calor. Já reparou como elas têm sido frequentes? No ano passado, foram 9 aqui no Brasil. Os especialistas dizem que as ondas de calor sempre ocorreram, principalmente nas estações de transição, no outono e na primavera. O que mudou é a quantidade de vezes que elas são registradas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que década após década, o total de dias do ano sob o efeito de ondas de calor aumentou. Até os anos de 1990, eram 7 em média por ano. Nos anos de 2010, 52. As consequências são o aumento do gasto com energia, do consumo de água e o impacto na produção de alimentos. As plantações sofrem com os eventos extremos, como tempestades e secas. Situações que também tiram vidas. A saída é efetivamente nós ajudarmos o nosso planeta. Quando nós dizemos que nós temos que diminuir as emissões dos gases de efeito estufa, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas e tudo mais, tudo isso tem contribuído para o aumento da temperatura média global. E só diminuindo esse aumento é que a atmosfera vai ficar dentro de um patamar que vai diminuir esses extremos. E aí sim, talvez isso nos beneficie no futuro. Então, está nas nossas mãos de qualquer forma, nas nossas e obviamente dos governantes. Bom, e pelo menos até o dia 10 de maio, para quem mora nessas regiões do país onde tem essa onda de calor, o jeito é se proteger, evitar atividades físicas naquele período mais quente do dia, entre 10 da manhã e 4 da tarde, e beber muita água, caprichar na hidratação. Faltam 4 dias para o show da Madonna em Copacabana e a gente está acompanhando a montagem do mega palco na praia. A estrutura é gigante, do tamanho que a rainha do pop merece. A chegada da Madonna já virou atração para cariocas e turistas e mudou a cara de Copacabana, que já ganhou até um apelido carinhoso, Copa Madonna. A Elisângela estava de passagem e parou só para uma espiadinha no hotel onde a cantora está hospedada. Tipo assim, procurando, será que ela vai aparecer? Dar uma olhadinha de leve, se desse, né? Eu ia adorar. Quando não é o hotel, é o palco que está na mira da câmera, chamando a atenção de quem passa por aqui. Nunca visto, tá maravilhoso. E o agito da cidade tá muito bom. Que é histórico, né? Não é todo ano, toda vez que a Madonna vem pro Brasil, né? Então é uma coisa histórica. A chegada de Madonna ao Rio está movimentando a economia da cidade, especialmente aqui em Copacabana. Com hotéis cheios, crescem também as vendas no comércio, em bares, em restaurantes. Essa loja de lembrancinhas, por exemplo, fez uma decoração temática na vitrine, justamente para atrair o público. É um evento do ano, é o show do ano, então a gente se preocupa muito em fazer uma vitrine bonita para chamar a atenção do cliente e uma homenagem também a essa grande artista que a Madonna é e todos os fãs dela que estão vindo para o Rio de Janeiro para fazer uma visita para o show e comprar aqui com a gente também.
Segundo a Prefeitura do Rio, o fenômeno Madonna deve movimentar 293 milhões de reais na economia carioca até o fim de semana. O Sindicato dos Hotéis diz que a ocupação já é de 85% e a tendência é que chegue a 100% até o dia do show. A Poliane veio de Piuí, em Minas Gerais, e já está na contagem regressiva para a apresentação na praia de Copacabana. Eu espero as músicas mais conhecidas, né? Eu acho que vai ser um momento inesquecível, assim, eu estou muito ansiosa, né? Contando os dias. A estratégia desse quiosque de frente para a praia foi fazer reservas para o público assistir tudo de camarote. Está esperando 250, 300 convidados. Nossos ingressos já estão todos esgotados, tá? Pra gente aqui vai ser um segundo ano novo, né, cara? A cidade já tá bombando aí, como vocês podem ver, tá chegando, não para de chegar turista de fora. E pra gente vai ser bastante bacana. Faltam só 4 dias para Madonna atravessar essa passarela e brilhar no palco. E se depender da animação do público, ela não vai mais querer sair de Copacabana. E seja bem-vindo, Madonna, o Brasil te ama! E quem está com viagem marcada para o Rio de Janeiro vai encontrar no dia do show, segundo a previsão da meteorologia, um dia bem quente e sem chuva. A TV Globo vai exibir o show da Madonna no sábado, logo depois da novela Renascer. O Globoplay terá sinal aberto para não assinantes. E o Multishow também vai transmitir. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje, às 8 horas e 34 minutos da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.